Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. Hoje vou-vos mostrar como é que nós conseguimos proteger várias folhas do livro, ou todas as folhas do livro, com apenas um clique. Vamos utilizar VBA para nos ajudar aqui neste processo. Então, o meu fecheiro tem 12 folhas, uma para cada mês, em que faço aqui um registro de despesas de caixa e vou precisar de ter algumas células protegidas e outras desprotegidas para impedir que os utilizadores, quando trabalham no meu fecheiro, possam alterar essas células. Então, a questão aqui é, se eu quiser proteger uma folha, eu só consigo fazer esse processo individualmente. Ou seja, se eu aceder aqui ao separador Review, tenho o botão para proteger a folha, Protect Sheet, e se eu clicar, posso então proteger uma folha individualmente. Vou fazer cancelar ou cancel, porque se eu quiser fazer o mesmo processo para todas as folhas do meu livro, selecionando a folha de janeiro com a tecla Shift e clicando a folha de dezembro, reparem que com todas as folhas selecionadas, ou melhor dizendo, para um grupo de folhas, eu não consigo fazer a proteção da folha. Porque isto é um processo que é individual e por isso aquilo que queremos fazer é um ciclo ou um loop que vai passar folha a folha e a cada folha que passa ou a cada folha que seleciona vai fazer a sua proteção. Mas com VBA nós conseguimos fazer esta rotina de uma forma super rápida. E reparem que o código vai ser uma coisa muito simples. Então é isso que eu vou fazer. Vou começar por selecionar a minha folha de janeiro, mas é indiferente, e vou aceder ao menu Developer e vou então ao Visual Basic. O Visual Basic vou colocá-lo aqui de modo a que consiga ver o meu fecheiro, porque vou precisar de olhar para o fecheiro também, e vou começar por inserir um novo módulo. Insert, módulo, e esta rotina vou-lhe chamar então subproteger folha. Já temos então a nossa rotina criada e vou começar por definir uma variável, que é a única variável que eu preciso, que é a variável que vai representar cada uma das folhas do meu documento. Então, normalmente podemos chamar a variável como WS para worksheet, mas eu vou chamar folha para ser mais perceptível, e esta variável vai ser então do tipo de objeto, e o tipo de objeto vai ser uma worksheet. Temos então a nossa variável definida, agora temos que criar o ciclo que vai iterar cada uma das folhas, ou seja, vai seguir cada uma das folhas do nosso documento. Então, o ciclo mais habitual para fazermos esta iteração ao longo de uma coleção de objetos é o ciclo for each folha, ou seja, vamos fazer o for each e buscar o nosso objeto, a nossa variável, por cada folha, e agora vou colocar aqui a opção Active Workbook, ou seja, o livro ativo, e vai passar todas as folhas. Então, na realidade, nós temos por cada folha no livro ativo e as folhas todas do livro ativo, vamos fazer uma determinada operação ou um conjunto de operações, um conjunto de rotinas, e vou então passar para a próxima folha, ou para a próxima variável, que será a parte em que nós fechamos o nosso ciclo. Então, aqui dentro, o que nós temos que fazer é apenas o seguinte: buscar a nossa variável, folha, e escolher o método protect. E vou aproveitar e colocar um dos parâmetros da proteção, que é uma password. E a password vocês podem colocar aquela que vocês quiserem. Por isso, vou colocar então o parâmetro password, 2 pontos, igual, e vou colocar então teste só a título de exemplo. E então, vou correr então a minha rotina e automaticamente já tenho todas as minhas folhas protegidas. Se repararem, aqui no separador Home já tenho uma série de comandos que não estão visíveis e por isso já tenho todas as folhas do meu documento protegidas. A questão é que, não sei se sabem, mas, por norma, qualquer célula da nossa folha está protegida por defeito, o que significa que eu não consigo escrever em lado nenhum. Em qualquer folha não consigo escrever. E a lógica é manter um conjunto de células protegidas, como estão, por pré-definição, mas há um conjunto de células, neste caso, este intervalo entre a célula C10 e a célula I40, eu quero que estejam desprotegidas. E isso também, ou este processo, quero que aconteça ao longo das minhas folhas todas. Então, vou alterar a minha rotina ligeiramente para poder fazer essa alteração. Mas, antes de fazer essa alteração, já seria demasiado trabalhoso ter que desproteger cada uma destas folhas.
vou já criar uma rotina que vai fazer o processo inverso, que é desproteger todas as folhas. Como a rotina é exatamente a mesma coisa, vou fazer copy, esta rotina, e vou chamar a segunda rotina desproteger a folha. E a única alteração que nós temos de fazer é, em vez da opção folha.protect, ou seja, o método protect, vamos colocar o unprotect. Então, vou já correr o desproteger, e tenho então todas as minhas folhas desprotegidas. Já consigo escrever novamente no meu fecheiro. E aquilo que vou fazer então é aproveitar a deixa e vou colocar algumas células desprotegidas. Então, dentro da minha iteração, vou continuar a passar folha a folha e dentro de cada folha tenho o meu intervalo, range, em que eu vou escolher então o intervalo da célula C10 até à célula I40, e este intervalo vai ter a propriedade locked igual a false. Ok? Bom, pelo sim, pelo não, uma vez que nós destrancamos as nossas células, quando voltamos a desproteger, vamos colocar então a opção true para voltar a trancar as células. Então, neste caso, já temos as nossas folhas desprotegidas, o que significa que se eu correr a minha rotina, vou ter a proteção aplicada, não consigo escrever em qualquer célula protegida, mas o meu intervalo já posso escrever em qualquer folha do meu documento. Ok? Então, este é o cenário em que nós podemos, efetivamente, proteger um conjunto de folhas com apenas um clique, e é verdade, só fizemos um clique, e mantemos então aqui algumas células protegidas e outras desprotegidas, porque quando protegemos a nossa folha, temos sempre a questão de validar quais são as células que estão protegidas ou não. Muito bem, a nossa rotina está feita, mas sendo uma rotina genérica, vocês podem utilizar esta rotina em qualquer fecheiro que vocês podem ter aberto. Para poderem utilizar esta rotina em qualquer fecheiro, têm que ter esta rotina guardada no fecheiro Personal Macro Workbook. Esse fecheiro é um fecheiro que eu tenho aqui e que todos vocês poderão encontrar no vosso VBA. A questão é que o Personal Macro Workbook, ou seja, o fecheiro que tem as macros do livro pessoal, não está visível logo de início quando vocês têm o Excel. Podem já encontrar esta funcionalidade disponível ou não. Se não tiverem, o que podem fazer é o seguinte. No separador Developer, podem começar a criar uma macro e essa macro podem guardá-la no Personal Macro Workbook. Pode ser só uma macro de teste, por exemplo, vou colocar aqui teste e faço OK, e essa macro pode ser basicamente selecionar uma célula e parar. O que significa que a partir do momento em que vocês gravam uma primeira macro no Personal Macro Workbook, aparece então aqui um módulo com o Personal Macro. Neste caso, a partir de agora, nós conseguimos aceder a este fecheiro e colocar as nossas macros lá dentro. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar na minha macro ou nas minhas duas macros, as duas rotinas, vou copiá-las para dentro do módulo que é gerado, para dentro deste módulo, que é gerado ou que foi gerado com a rotina de teste. Mas há aqui uma parte do nosso código que não é generalista, ou seja, este intervalo não tem que ser trancado em qualquer fecheiro, por isso vou mandar fora esta parte da rotina e esta parte também do intervalo também não vai ser utilizada. Ou seja, para percebermos, a parte de selecionar as células que são protegidas ou não vai depender de cada utilizador, mas a parte de proteger as folhas é que já será algo genérico que todos os utilizadores podem fazer. Então, neste caso, a password também podem colocar uma password fixa ou não, fica também ao critério de cada utilizador, mas para uma questão de percepção é suficiente aquilo que nós temos aqui. Vou então fechar e para poder utilizar estes dois comandos de uma forma também genérica, porque não colocá-los dentro da nossa Quick Access Toolbar, que tem uma série de comandos, atalhos, e nós podemos utilizar então estes comandos como dois atalhos para proteger ou desproteger rapidamente as nossas folhas. Então, vou escolher a opção More Commands e se for buscar as minhas macros, reparem que eu tenho as macros específicas do meu livro, mas tenho as macros também do Personal XLB. Então, vou colocar proteger folha
e colocar desproteger folha. O proteger folha, vou só modificar aqui o comando. Deixem pôr aqui um botão que se perceba o que é que estamos a fazer. Por exemplo, pode ser aqui o vistozinho. Por acaso, ao contrário. Vou colocar, para proteger a folha, vou colocar uma cruz para proteger a folha. E para desproteger, exato, modificar. E vou colocar o visto. E a macro vou-lhe chamar desproteger folha. Então, o que nós temos na nossa Quick Access Toolbar para todos os documentos, for all documents, é proteger folha e desproteger folha. Vou fazer OK, vou guardar as alterações ao meu fecheiro e vou, OK, sim, vou guardar também no Personal Macro Workbook, Save. Então, se eu abrir um fecheiro qualquer, ou um novo fecheiro de Excel, em que tenho várias folhas colocadas, ok? E por alguma razão, imaginem que eu vou selecionar este conjunto de células e vou retirar a proteção, só para este conjunto de células, o resto já não, e vou então proteger todas as minhas folhas. Clique, reparem que a rotina correu perfeitamente bem, consigo perceber que tenho alguns comandos que já não estão disponíveis e todas as folhas estão protegidas. Se eu escrever nestas células, não consigo escrever. Mas se eu for aqui à minha folha 1 e escrever nestas células, consigo escrever. Se eu desativar a proteção, desproteger a folha, posso então escrever em qualquer célula e aqui também consigo escrever. Então é uma rotina que só tem 2 ou 3 linhas de código, mas que nós podemos aplicá-la para qualquer fecheiro, desde que esteja guardado no Personal Macro Workbook. Espero que tenham gostado do tutorial. Se sim, não se esqueçam de colocar um like, partilhem o vídeo e nós vemos em breve no próximo tutorial. Até lá!